Olá, pessoal! Vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante e interessante, que é a fisiologia da atenção dos processos automáticos e voluntários. A atenção. A atenção ela é amplamente estudada por diversas áreas do conhecimento, tais como a psicologia, a neurociência, a área cognitiva, a biologia, a fisiologia, sendo considerado um importante construto para a compreensão dos processos perceptivos e funções cognitivas em geral. A atenção ela corresponde a um conjunto de processos que leva à seleção ou priorização no processo de certas categorias de informação. Por meio dela, podemos selecionar qual estímulo será analisado em detalhes e qual será levado em consideração para guiar o nosso comportamento. Desde 1890, o caráter seletivo dos processos psíquicos é exposto de maneira bastante objetiva. Segundo Willie James, em 1890, ele expôs de uma maneira clara e objetiva. Milhões de itens são apresentados aos meus sentidos e nunca entram propriamente na minha consciência. Por quê? Porque não tem interesse para mim. Minha experiência é aquilo que eu concordo em prestar atenção. Todos sabem o que é atenção. É a tomada de posse pela mente de forma clara e vívida. A focalização, a concentração da consciência são a sua essência. Falar um pouco da atuação. Os mecanismos atencionais atuam de modo dinâmico, selecionando estímulos que chegam pelas diferentes vias sensoriais e organizando os processos mentais. Falar do caráter multifatorial. Vários fatores podem influenciar a atenção, com o contexto em que o indivíduo está inserido, as características do estímulo, as expectativas, a motivação, a relevância da tarefa que está sendo desempenhada, o estado emocional e as experiências anteriores. Sua divisão. Os autores dividem a atenção segundo a natureza e a origem, da seguinte forma: a voluntária, que é a controlada, e a automática, que é a involuntária. A voluntária ela compreende aos processos que envolvem um esforço mental e apresentam um componente consciente para sua realização. A atenção voluntária ela é mediada pelo processamento controlado das informações, no qual os efeitos facilitadores da tarefa desempenhada são acompanhados pelos inibidores sobre as atividades concorrentes. As automáticas, elas ocorrem em níveis relativamente baixos de processamento cognitivo, envolvendo pouca ou nenhuma intenção ou esforço, e geralmente fora do conhecimento consciente. Por isso, consomem poucos recursos de atenção. Não requer controle ativo por parte do indivíduo, podendo ocorrer concomitantemente a outros processamentos sem decisão voluntária do indivíduo e sem que esteja prestando atenção à fonte de estimulação. Podemos então verificar que os mecanismos atencionais atuam de modo dinâmico, selecionando os estímulos que chegam pelas diferentes vias sensoriais e organizando os processos mentais. Segue então um resumo esquemático representando as divisões e mecanismos atencionais. A subdivisão da atenção, baseada na maneira como ela é operacionalizada. Vamos entender um pouco da atenção seletiva. É a capacidade do indivíduo de privilegiar determinados estímulos em detrimento de outros. Exemplo, ouvir várias músicas tocando e conseguir cantar uma delas. Já a atenção sustentada é a capacidade do indivíduo de manter o foco atencional em um determinado estímulo ou sequência de estímulos para a realização de uma determinada tarefa. Um exemplo é permanecer atento à palestra, curso, treinamentos, deixando de lado quaisquer tipo de distração que possa atrapalhar o processo. A atenção alterada corresponde à capacidade do indivíduo de alterar o foco atencional, saindo de um estímulo e engajando-se em outro. Exemplo, ouvir música e estudar. A atenção dividida
corresponde à capacidade para o desempenho de duas ou mais tarefas simultaneamente. Neste caso, uma informação é mediada pelo processamento automático e outra pelo voluntário. Um exemplo é conversar enquanto executo outra tarefa. Vamos conversar um pouco agora sobre as bases neurais da atenção. Diversas áreas do sistema nervoso estão envolvidas no processamento da atenção, sendo 8 as mais apontadas. A primeira corresponde à formação reticular ou sistema ativador reticular ascendente, SARA, agregado de neurônios separados por fibras nervosas que não correspondem exatamente às substâncias brancas ou cinzentas e ocupam a parte central do tronco encefálico. A sua função é a ativação do córtex cerebral, regulando a atenção e os estados de alerta e sono, possibilitando o nível de consciência básico para manter a vigilância necessária à atenção. Seguimos então com uma imagem, onde nós vamos ter a representação da formação reticular e suas principais conexões no cérebro. As setas vão indicar a direção do impulso ao longo das vias nervosas que se conectam lá no SARA. O tálamo filtra os sinais enviados pelo SARA e os projetam até o núcleo caudado, localizado lá no córtex estriado e para outras áreas corticais, com exceção das áreas corticais primárias. O lóbulo parietal superior ele está envolvido na seleção sensorial, principalmente na seleção de informações visuais e na atenção direcionada ao espaço extrapessoal. Nele há um circuito orientador que possibilita o desligamento do foco atencional de um determinado alvo e seu deslocamento para outro. Possibilita ainda um ajuste fino para que o estímulo possa ser melhor percebido. Já o córtex frontal também possui importante papel na modulação da atenção, especialmente na região do campo ocular frontal, região envolvida com o planejamento de movimentos oculares empregados no foco atencional. Não poderia deixar de falar no córtex pré-frontal, que está implicado na intensidade do foco de atenção. Já o lóbulo temporal medial é uma estrutura do sistema límbico e possui diversas regiões que se relacionam com a carga afetiva que os diferentes objetos provocam no cérebro. Já o lóculus coeruleus relaciona-se à produção de noradrenalina, importante neurotransmissor que participa da regulação do estado de alerta do organismo, lá no circuito noradrenalínico. O girossímbolo anterior, que é o girossímbolo, ele forma o circuito executivo da atenção, que possibilita que ela se mantenha de forma prolongada e, ao mesmo tempo, iniba os estímulos de distração até que o objetivo seja alcançado. A amígdala participa da regulação da atenção, por receber informações da formação reticular do SARA e é uma área com grande influência de estímulos emocionais e tem interação com áreas de representação sensorial emocional, o que repercute no impacto dessas representações sobre a orientação da atenção. Com isso, nós temos agora esta figura que nós vamos demonstrar a área do cérebro relacionada com a atenção, dividida em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Nós vamos perceber, então, o córtex pré-frontal, o córtex parietal posterior, o giro fusiforme, lá na região basal, a substância reticular ativadora ascendente, SARA. A atenção, ela é uma temática que tem recebido cada vez mais destaque na atualidade, pois tem sido muito exigida em áreas importantes da vida dos indivíduos, como estudos, trabalho, trânsito, esportes e etc., sendo fácil inferir que prejuízos nessa função podem acarretar problemas para o dia a dia dos indivíduos, estando ainda implicada em algumas patologias e transtornos mentais, como a esquizofrenia, a depressão, a demência de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, delírio, dislexia, TDAH e etc., uma vez que tem aumentado o número de diagnósticos em transtornos envolvendo essa função psíquica.